Senhor Deus e eterno Pai Celestial, mais uma vez, Senhor, chegamos diante da Tua presença, com os nossos corações voltados a Ti, Senhor, humildemente, Senhor, e com reverência, porque sabemos que a Tua presença é maravilhosa, Senhor, é poderosa, e nós sentimos ela aqui nesta hora, Senhor. Ó Deus, e eu tomo este lugar apenas como um homem, Senhor. Mas eu peço, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa descer e vivificar cada palavra em cada coração, Senhor, dos Teus filhos, Pai. Por certo, há pessoas precisando, necessitadas, Senhor. Ó Deus, por certo há um fundo clamando, Senhor, mas nós cremos que há um fundo para responder, ó Deus. Eu me entrego nas Tuas mãos nesta hora, Senhor, e peço que o Senhor tome a liderança e o controle de tudo, Senhor. Abençoe a cada coração que entrou aqui, Pai. Não deixa, Senhor, o coração sair vazio, Pai. Mas ajuda em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Amém. Boa noite, irmãos. Eu pediria para os diáconos, por gentileza, se for possível, desligar esse ar-condicionado, se der para desligar só ele. Quantos estão felizes, irmãos? Boa noite, Deus abençoe, Deus continue abençoando a cada um. Aproveitando vocês que estão de pé, gostaria de ler 1 Reis, capítulo 22, versículo 13 em diante. Vou ser bem objetivo e calmo, porque estou um pouco com a minha garganta debilitada. Depois que a gente perde alguns privilégios, né? Qualquer friozinho já deixa a gente meio mal da garganta. Mas eu creio naquilo que o Mombrana falou, tudo que eu perdi aqui, um dia eu encontrarei lá, né? Certa vez Meda perguntou, e aí, Billy, para onde foram seus cabelos? Ele disse, me diz você, de onde eles vieram? Eles vieram da eternidade, é lá que eles estão, um dia nós nos encontraremos lá, né? Eu creio que vocês não vão me reconhecer quando chegar lá. Amém? Graças a Deus. 1 Reis, capítulo 22, versículo 13, o meu tema de hoje é Deus não volta atrás com sua palavra. O que Ele disse está dito, o que Ele fez está feito, e tudo o que há no mundo hoje não vai se desfazer, porque foi a palavra de Deus. Então, o que Deus falou, isso ou irá se cumprir, ou já se cumpriu. O mensageiro que fora chamar Micaías disse-lhe, as palavras dos profetas, a uma só voz predizem coisas boas para o rei. Seja a tua palavra como a palavra de um deles, e fala o que é bom. Micaías, porém, disse, tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isto falarei. Que Deus acrescente as bênçãos sobre a sua palavra. Podei-vos assentar, irmãos. Deus não volta atrás com sua palavra, né? Agora nós vemos aqui o profeta Micaías falando uma palavra dura para o rei Acabe. Quando Acabe mandou chamar Micaías, porque estavam combinando ele e o rei Josafá a tomarem a terra de Gileade, né? Ramote de Gileade. Então Acabe tinha 400 profetas, numa só voz dizendo, vai, é tua a terra,
é tua, tu herdarás Gileade. 400 profetas, irmãos. Hoje nós estaríamos em 60, máximo 65 pessoas aqui. Seria 5 vezes maior o número que estamos aqui. Numa só voz, gritando para Acabe e Josafá, dizendo: vai que é tua. E eles estavam dizendo isso em nome do Senhor. Em nome do Senhor. Porque assim diz o Senhor: vai, que a terra é tua. Claro, com certeza, se a Bíblia diz entre 2 ou 3 testemunhas será confirmado. Agora você imagina 400 profetas. Agora o profeta William Marion Branham disse que Josafá, como ele era um homem que já tinha entrado na presença de Deus, já tinha tido uma experiência pessoal com Deus, ele achou estranho aquilo. Ele achou estranho 400 profetas gritar para Acabe dizendo: vai, que a terra é tua. Então ele perguntou a Acabe: Acabe, rei de Samaria, rei de Israel, porventura não há mais um profeta do Senhor que possamos consultar? Acabe, por certo, olhou para Josafá e disse: mas tu não vê aí, homens? Eu tenho aí os melhores profetas que eu eduquei, eu tenho aí os melhores homens que eu dei alimento, que eu dei universidade, que eu dei seus PhDs, seus LLDs, seus doutorados em filosofia. Você tem 400 homens instruídos e você me pede mais um? Por certo, Acabe, como ser humano, ele pensou: ele está me desaforando, esse homem, está achando que os meus profetas não são capazes de falar a verdade. Mas Acabe concordou com Josafá, e ele disse: não, tem mais um, tem mais um, só que é o seguinte, ele é o Micaías, filho de Imlá, e eu odeio esse homem, eu detesto ele, porque nenhuma vez, nem um dia, nem uma hora, por nem um minuto, ele profetizou o que é bom para mim, mas ele só fala mal de mim. Josafá olhou para Acabe e disse: não fale assim, o rei, porque você sabe que quanto mais você faz as coisas, mais condenação traz sobre si. E Josafá olhou para Acabe e disse: não fale assim, o rei, de um servo de Deus, né? De um homem de Deus, de um profeta. Acabe pronunciando, dizendo que odiava Micaías. Mas Acabe pegou um oficial dos dele, um mensageiro dele, disse: vai, chame Micaías. E Micaías veio. Só que antes de vir, é o que nós lemos aqui, o mensageiro tentou persuadir Micaías, persuadir com a religião dos profetas. Por certo, aqueles profetas tinham um cabeça chamado Zedequias, que era o profeta líder dos 399, tinha um cabeça que era o profeta Zedequias. E esse mensageiro disse para Micaías: Micaías, a palavra do Senhor veio ao profeta Zedequias, e disse boas coisas ao rei, e disse para o rei conquistar a cidade de Gileade. Então esperamos de você, Micaías, que nunca profetizou algo bom a respeito do rei, esperamos que hoje você entre em sã consciência e veja que a nossa escola está te dando uma oportunidade para você, quem sabe, ter o seu cartão de doutorado assim como nós. Então hoje, por favor, homem, em outras palavras, né? Por favor, fale o que nós estamos falando. Agora, irmãos, o irmão Branham diz que eles estavam falando para a pessoa errada.
Eles estavam falando para um homem que tinha um contato diretamente com o sobrenatural. Eles não estavam falando com um homem que estava interessado em cargos de púlpito, em cargos de pregação, ou ser um doutorado em filosofia. Eles estavam falando a um servo do Senhor que tinha a palavra. Ele não tinha apenas intelecto, nem sabemos de onde ele veio, apenas sabemos que ele surgiu do nada, mas ele surgiu com a palavra. E tudo o que ele tinha que dizer para aquele mensageiro que persuadiu era dizer: tudo que o Senhor me disser, isto eu falarei. É diferente você falar com um homem e dizer: sim, faça isso, porque a nossa igreja não recebe esse tipo de palavra. Então você vai ser bem recebido, mas não pregue isso, não pregue aquilo. Mas quando é um homem de Deus, ele vai dizer: tudo que o Senhor me disser, isto eu falarei. Quando Micaías chegou diante de Acabe, Micaías estava com a palavra de Deus já. Deus já tinha falado com Micaías. Deus já tinha mostrado o futuro de Acabe. Deus já tinha mostrado o que Elias tinha profetizado a respeito de Acabe. Micaías chegou diante do rei e todos os profetas. Ezequias tinha feito 2 chifres de ferro e disse: vai, que com isso você vencerá os sírios. Vai, que com isso você consumirá todos eles. Você conquistará a terra de Gileade. E todos ali naquele alvoroço dizendo a mesma coisa. E Micaías disse: por certo, eu penso, a Bíblia não relata, mas eu penso que Micaías fez uma cara de deboche quando olhou para Acabe e disse: vai, Acabe, vai, você conquistará Gileade. Ele foi tão, vamos dizer assim, na palavra portuguesa, debochado com Acabe, que Acabe disse: mas homem, até quando tu mentirás? Até quando tu mentirás para mim, para dizer a palavra do Senhor? Ele pediu a verdade, então agora ele teria que ouvir a verdade. Vai, Acabe, mas eu vi Israel disperso como ovelha sem pastor. Tu pediu a palavra está aí. Vai, porque eu vi Israel disperso sem pastor. Eu penso que Zedequias ficou irritado, vermelhou, ficou roxo, subiu o sangue, branqueou, desceu um degrau. O homem cheio de Deus, um profeta que recém estava profetizando para Acabe, dizendo: vai, que a terra é tua. Juntou Micaías, por certo, Micaías com certeza era um homem pequeno, porque Deus nunca usa homens grandes, Deus usa homens pequenos para fazer grandes. Zedequias olhou para Micaías e deu um soco na boca, e o Mobrana diz que chegou a saltar até os dentes de Micaías. Por certo, o sangue escorrendo nos lábios de Micaías. E Zedequias olhou: e por onde passou o Espírito do Senhor que foi até você? Micaías foi tão brando na palavra que ele disse: você saberá quando tiveres se escondendo de câmera em câmera. Precisa algo mais que isso? Agora, por que Micaías não podia profetizar algo bom para Acabe? Primeira coisa, Acabe era um crente fronteiriço, Mobrana disse, um crente desviado, um israelita morno. Não era crente e não era, ele era um pouco crente e um pouco do mundo. Ele estava naquela coisa de um pouco dentro da igreja, um pouco fora, tanto faz, assim tá bom, não faz mal, não tem importância. Como aquele velho papagaio, né? Não faz mal, não tem importância. Aprendeu a falar só isso. E quando roubaram o caminhão, ele foi dizendo: não faz mal, não tem importância, não faz mal, não tem importância. E levaram tudo a carga do caminhão, e o papagaio dizendo: não faz mal, não tem importância. Assim estava Micaías: não faz mal, não tem importância. E a virtude de Deus saindo dele, os princípios saindo dele. Porque ele era israelita.
A Bíblia diz que ele era israelita, ele era um judeu. Mas por se tornar um crente morno e se misturar com o mundo, o que aconteceu? Foi se apaixonar por uma mulher chamada Jezabel, que era uma idólatra, seguia deuses estranhos. E o Mombrana disse, por ele se casar com ela introduziu a idolatria para Israel. E Acabe, foi através de Acabe que ela pôde usar este poder da idolatria para fazer Israel pecar. Veja que o sistema ele vai ter que usar uma pessoa. Bom, vamos pegando aqui, irmãos. Nós vamos chegar aqui Eu vou tentar ser calmo, é difícil, cada um tem uma maneira de pregar. Eu prego gritando, prego calma, mas Deus vai nos dar graça. Eu sei que vocês estão acompanhando. E ele se apaixonou por essa mulher chamada Jezabel. Ali foi o primeiro erro dele. Foi ter se misturado com uma fé que não era igual a dele. Juntou a fé de uma idólatra, tendo fé em idolatria, deuses estranhos, com uma fé genuína que ele tinha. E agora? Que reprovação que Acabe trouxe para Israel, sendo que a lei de Deus é que não há nenhum Deus além de mim, Israel. A nenhum Deus adorais, a não ser eu. E agora, santos, estátuas, postes, por toda a cidade de adoração, a idolatria. Essa foi o primeiro erro de Acabe. Vamos voltar lá eu quero ler um pouco a Bíblia com vocês. Esse foi o primeiro erro de Acabe. Se vocês pegarem ali no mesmo livro, apenas no capítulo 20, se vocês quiserem acompanhar, vamos calmo, porque minha garganta aqui está. E vocês vão ver por que Micaías não podia profetizar algo bom a respeito de Acabe. O primeiro erro fatal de Acabe foi dar o início ao que nós ouvimos aqui, a idolatria. O segundo erro fatal de Acabe, nós vamos encontrar em 1 Reis capítulo 20, onde fala sobre Ben-Hadad, que invadiu Samaria e pediu ouro e prata para Acabe. Acabe, por certo, disse, vamos ler lá no verso 39. E Acabe, a primeira impressão, eu vou só resumir o texto, depois nós vamos chegar no verso 39. Acabe disse ao rei, ao capitão Haddad, ele disse, não, o meu ouro, a minha prata, é teu, venha buscar. A próxima mensagem de Haddad a Acabe foi, eu irei, entrarei na tua cidade, pegarei todo o ouro, toda a prata, toda a mulher, todos os teus filhos, todos os teus servos, e os meus homens vasculharão a cidade, e aquilo que eles acharem de bom, eles levarão para si. Depois, se você quiser chegar em casa e ler o capítulo todo, você pode ler. E então a palavra do Senhor veio ao servo de Deus e disse, olha só, vamos ler aqui. Verso 28, vamos ler o versículo 28. Chegou o homem de Deus e disse ao rei de Israel, assim diz o Senhor, porque os sírios disseram, o Senhor é Deus dos montes e não dos vales, toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos. O profeta dizendo para Acabe, que entregaria os seus inimigos em suas mãos. Agora olha como Deus estava abençoando o povo de Israel, por saber ainda que Acabe era um homem
daquele jeito, fronteiriço. Dos montes e não dos vales. Toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos, para que saibas, não que Acabe, não que nenhum rei de Israel, mas para que saibas que eu sou o Senhor. Estiveram acampados 7 dias um em frente do outro. No 7º dia a peleja começou, e num só dia os filhos de Israel mataram dos sírios 100.000 homens da infantaria. O rei de Israel estava prosperando nessa batalha. Agora, logo mais para frente, você vai ver que Acabe destroçou o exército de Haddad ali. E Haddad fugiu. E foi para os montes e assim se foi. E Haddad sabia qual era a religião dos israelitas, de Acabe. E ele disse, o seu servo, eu estou só resumindo, irmão, não vai dar para nós ler todo o capítulo, porque senão toma muito tempo, mas chega em casa e lê o que nós vamos ler aqui. Nós temos o capítulo 21, 22 para ler. Então, se eu for ler todo aqui, estou só resumindo, mas quando você chegar em casa, você vai pegar o pé da coisa aqui. Um dos servos de Haddad disse para Haddad: vamos fazer o seguinte, nós sabemos que o rei Acabe e os seus servos são clementos, vamos nos vestir de sacos e enrolar cordas em nossas cabeças, e por certo Acabe terá misericórdia de nós e poupará a nossa vida. E lá fizeram eles. Haddad fez isso. Estava escondido, mas não pôde se esconder por muito tempo, teve que fazer isso para obter misericórdia da sua vida, para não morrer. E quando Acabe olhou para Haddad ali, e para os seus servos vestidos de sacos e cordas em suas cabeças, olha o que Haddad disse. Disse bem Haddad, ou melhor, no versículo 33, aqueles homens tomaram para si, ou melhor, 32, então cingiram sacos aos lombos e cordas ao redor da cabeça, vieram ao rei e disseram: diz o teu servo Ben-Hadad, deixa-me viver, ao que disse Acabe, pois ainda vive e é meu irmão. Por isso que tem que pensar no que fala, irmão. Tem que pensar no que fala. Acabe, sem pensar, chamou Haddad de irmão. E olha o que os servos disseram: aqueles homens tomaram isso por um bom sinal. Você tem que ler as entrelinhas da palavra do Senhor. Por um bom sinal, apressaram-se em apanhar a sua palavra e disseram: sim, teu irmão Ben-Hadad. Respondeu-lhes ele: trazei Ben-Hadad aqui. Estão compreendendo, irmãos? Estão compreendendo? Trazei Ben-Hadad aqui para mim. Quando Ben-Hadad chegou, Acabe fez subir no carro. Esse não era o inimigo que Acabe acabara de perseguir? Não era o inimigo que Haddad acabara de perseguir para a morte, que Deus tinha dado ele em sua mão para matar? E agora Acabe estava carregando seu inimigo em sua carruagem, dando as mãos? O segundo erro de Acabe. Disse Ben-Hadad: olha a aliança que fizeram agora. É isso que o diabo quer muitas vezes, é isso que o pecado quer muitas vezes, fazer um pacto com as pessoas. Disse Ben-Hadad: eu te restituirei as cidades que meu pai tomou de teu pai, agora faze para ti praça em Damasco. Vai lá, Acabe, somos irmãos agora, vai lá, faze praças em Damasco, como meu pai as fez em Samaria. E eu, respondeu Acabe, te deixarei ir com esta aliança. Assim fez ele a aliança e o deixou ir. Irmão, quando Deus te dá o teu inimigo nas tuas mãos, mate-o. Mate-o. Então, Acabe voltou, deixou seu inimigo vivo, e olha o que o profeta veio.
Então foi o profeta, versículo 38, do mesmo capítulo 20. Então foi o profeta, pôs-se a esperar o rei no caminho e disfarçou-se, cobrindo os olhos com o seu turbante. Passando o rei, clamou o profeta: teu servo estava no meio da peleja. Olha o profeta falando o que recém acabara de acontecer. Teu servo estava no meio da peleja, e um homem voltando-se me trouxe outro homem e disse: guarda-me este homem, se vier a faltar, a tua vida responderá pela dele, ou pagarás um talento de prata. Que coisa, né, irmãos? Estando teu servo ocupado de uma e de outra parte, o homem desapareceu. Então o rei de Israel, que era Acabe, lhes disse: essa é a tua sentença, tu mesma pronunciaste. Então o profeta se apressou, tirou o turbante de sobre os seus olhos, e o rei de Israel, que era reconheceu que era um dos profetas. Disse ele ao rei assim: assim diz o Senhor, libertaste o homem que eu havia ordenado que fosse morto. Portanto, a tua vida, Acabe, se estiver muito alto, os irmãos podem baixar. Acabe, em outras palavras, responderá pela vida dele, e o teu povo pelo povo dele. Então foi o rei de Israel para o seu palácio, desgostoso e indignado, e chegou a Samaria. Irmãos, e foi acumulando a coisa, Isso é uma das profecias que nós vemos contra Acabe. A tua vida responderá pela dele. Acabe foi indignado. Agora nós vamos ver outra cena, um outro erro de Acabe, o qual, logo no próximo capítulo, nós vemos então a vinha de Nabote. E o irmão Brana disse que Acabe era o cabeça do palácio, era o cabeça da casa, era o cabeça de Israel, mas Jezabel era o pescoço que dominava o cabeça. Jezabel é que influenciava Acabe a fazer as coisas que ele estava fazendo. Por certo, Acabe queria fazer a coisa certa, mas por uma influência e um sistema errado. A influência de um sistema, guardem isso, irmãos, de um sistema, fez com que ele pisasse em cima da palavra para manter o sistema. Depois dessas coisas, então, tendo Nabote, o jezreelita, uma vinha em Jezreel, junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria, vou resumir aqui também. Esse homem chamado Nabote, tinha uma vinha próxima ao castelo de Acabe. Acabe, por certo, teve ambição pela vinha de Nabote, e ele disse: não, eu vou negociar essa vinha com Nabote, e vou querer essa vinha dele. O que eu posso fazer? Posso oferecer um outro pedaço de terra, quem sabe melhor do que este? Ou, se ele preferir, darei dinheiro, prata, ouro, o que ele preferir. E quando Acabe chegou para Nabote, eu estou resumindo, mas você pode ler em casa, irmão, é tão bom ler essas histórias, isso nos traz isso aqui não é apenas historinhas que a gente vê em livrinhos de quadrinhos, isso são histórias que aconteceram, são reais e servem hoje como exemplo para nós. Então Acabe chegou na casa de Nabote e disse: me vende a tua vinha, eu te dou um pedaço melhor do que esse que você tem, e eu posso fazer uma horta aí dessa vinha tua, e se você preferir, te dou dinheiro, prata, ouro, o que você preferir. E Nabote disse: não, viva o rei, não darei a minha vinha, porque são heranças de meu pai, da minha mãe, não posso dar.
E a tradição naquele tempo era não dar, não podia vender, uma herança que você herdava dos pais, e assim ia de geração em geração, cada um ia se passando, o pai passava para o filho passava para o outro filho, e aí vai. Então era uma tradição que eles tinham, eles não podiam passar. Você vai ver isso no livro de redenção, no livro de Ruth, lembra? Muito bem, Acabe saiu aborrecido, foi para casa, e a Bíblia diz aqui, relata que então Acabe deitou, entrou no quarto, deitou, e não comia pão, e nem bebia água, entristeceu-se, ficou desgostoso, por não escutar, por não saber escutar um não, ficou triste, aborrecido, e ficou lá. Olha a influência de uma mulher agora. Jezabel viu isso, chegou na sua câmara, disse: Acabe, em outras palavras, vejo que está há tantos dias sem comer pão e beber água, o que houve, homem? Acabe aborrecido disse: sim, eu fui lá e fiz uma proposta para Nabote, para comprar a vinha dele, e ele não quis me vender, não sei o que faço agora. Versículo 7 do capítulo 21. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu com efeito no reino de Israel? Fazendo uma crítica. Governas tu com efeito no reino de Israel? Oh, que coisa, como é que diz o gaúcho, que bucha ser mandado, né? Quando a crítica é desse jeito, quando a crítica mexe no poder, né? Quando você tem poder sobre a coisa, mas não pode usar o poder, e aí vem uma crítica e diz: governas tu com efeito sobre Israel? Levanta-te, homem, e come, alegra-se o teu coração, eu te darei a vinha de Nabote, do Jezreelita. Nabote, o Jezreelita. Daí Acabe se levantou, né? Imagina, com aquela baita, como é que a gente diz, alguém poderia me ajudar aí? Com aquele entusiasmo, com aquela ajuda. Nossa, agora sim. E olha o que Jezabel fez. Então escreveu cartas, Jezabel, em nome de Acabe, selou-as com o sinete dele e mandou as cartas às autoridades e aos nobres que havia na cidade que habitavam com Nabote. Irmão, se você pegar isso aqui, você vai ver a hora em que estamos vivendo. Muitos me virão naquele dia e dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Não curamos em teu nome? Não fizemos isso em teu nome? Escreveu nas cartas: apregoai um jejum e ponde a Nabote diante do povo. Ponde em frente dele dois homens, filhos de Belial. Jezabel também tinha seus servos. Jezabel também tinha seus homens, que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei. Depois levai-o para fora e apedrejai-o para que mora. Por certo, irmão, uma carta escrita com o selo do rei, com o nome do rei, isso tinha que ser imediato cumprido. Quando era um pedido pela assinatura do rei, com o selo do rei, tinha que ser cumprido. E olha o que Jezabel fez: usou o nome do rei, usou o selo do rei para matar um inocente, para testemunhar contra um inocente. E foi o que eles fizeram. Foi lá os dois filhos de Belial, servos da Jezabel, e foram lá e testemunharam, colocaram Nabote diante da cidade, e começaram a dizer: esse homem aí,
Ele blasfemou contra Deus, colocando Deus sempre, né? Blasfemou contra Deus, porque era a única maneira que ela podia fazer. Ela tinha que usar a religião, ela tinha que usar o nome de Deus, ela tinha que usar alguma coisa que influenciasse o povo a acreditar naquilo. E hoje o sistema está da mesma maneira. Nós vemos homens, pregadores, não digo aqui, irmãos, mas vejamos aí no mundo religioso, como velhos Acabes. Eles não podem exercer o dom que Deus deu, eles não podem pregar a verdade, porque tem uma igreja Jezabel que está dominando, que está dizendo: se você pregar isso, você vai ficar sozinho. Então eles têm que passar por cima da palavra para manter o povo, para manter o poder, para manter a estatura, para manter o crachá. E assim, nós temos que cuidar, irmãos, para nós não entrarmos num sistema como esse. E daqui a pouco nós entramos em fábulas, como Paulo disse a Timóteo, e começamos a montar quadrinho, e a verdade palavra vai ficando para trás, quando o que nós temos que exercer é esta palavra. Viver por ela, falar por ela, e dizer: tudo o que Deus disse, isso eu falarei, tudo o que Deus disse, isso eu farei. E se Deus disse que o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo, isso eu farei. Se a Bíblia fala que a Santa Ceia é vinho puro e pão asmo, isso eu farei. E se precisar, a Bíblia nos ensina a lavar os pés dos santos, eu também farei. Não, mas se nós fazermos isso, mas se nós fazermos aquilo, ou não, vai. E o profeta Micaías também disse: vai. Pode fazer o que você quiser, Acabe. Você está livre para manter Gileade em suas mãos, mas porém eu vi Israel disperso como ovelha sem pastor. E a Bíblia diz: vai se quiser, faça o que quiser. Mas eu vi. A Bíblia viu, Deus viu. Vai, pode ir, se misture com o mundo, faça o que quiser, mas eu vi. Então fizeram o que Jezabel tinha escrevido, mataram Nabote. Agora vem outra sentença, irmão, para Acabe, não percam isso. E quando Jezabel soube que Nabote tinha morrido, foi lá, mais que depressa, né? Foi lá e chacoalhou Acabe e disse: homem, Nabote morreu, está morto, levanta e toma a vinha dele agora. E Acabe, por certo, mais que depressa, tudo o que ele queria era a vinha, ele levantou e foi. Mas olha aqui, versículo 17 do capítulo 21. Deus tinha um homem na terra, Deus tinha um profeta naquela época, e Deus tem um profeta, uma mensagem nesta era em que estamos vivendo. Nós podemos ter os Acabes, nós podemos ter os falsos profetas, mas nós temos um Micaías. Aleluias. Então veio a palavra do Senhor a Elias o tisbita: levanta-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que está em Samaria. Ele está na vinha de Nabote. Desceu até lá para tomar posse dela. Dirás a ele: assim diz o Senhor. De novo. Não foi em vão que Acabe disse para Elias: mas tu, ó inimigo meu, por que me persegues? Elias disse: não sou eu que te persigo, é Deus quem te persegue por causa das más obras que tu fazes em Israel. Porque ele desceu lá para tomar posse dela. Dirás a ele: assim diz o Senhor, não matastes e tomastes a herança? Então lhes dirás: assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão o teu também. Misericórdia. Onde é que estava a alma desse homem, irmãos?
que todas essas acusações, isso não parece que não mexia com Acabe? Parece que não entrava, parece que não entrava na alma, e ele continuava fazendo. No mesmo lugar que os cachorros, os cães lamberam o sangue de Nabote, o teu será lambido, Acabe. E não disse só isso. Aqui vem. Disse Acabe a Elias: já me achastes, ó inimigo meu? Não foi Elias, foi Deus. Foi Deus que achou Acabe. E nada fica encoberto diante de Deus. Nada, irmãos. Nós podemos se esconder do pastor, se esconder da igreja, se esconder do irmão, se esconder de qualquer pessoa, fazer uma câmara para nós. E lá nós podemos se esconder de Deus de todo mundo, como diz o ditado. Mas você não se esconderá daquele verdadeiro Deus que vê todas as coisas. Davi disse um dia, né? Se eu descer lá nas profundezas do mar, você está lá. Seja lá onde eu estiver, você está lá. Deus está lá. Ele vê todas as coisas. Ele vê os nossos pensamentos, o que o pastor, a igreja, o irmão não vê. Ele vê. Disse Acabe a Elias: já me achastes, ó inimigo meu? Respondeu ele: achei-te, porque te vendeste para fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Acabe perdeu a salvação por causa de um pedaço de terra, por causa de um pedaço de praça, por causa que fez aliança com o inimigo que Deus tinha falado para ele matar. Aos olhos do Senhor, trarei o mal sobre ti. Elias falando. Lançarei fora a tua posteridade, e arrancarei de Acabe todo homem escravo ou livre em Israel. Farei com a tua família como fiz com Jeroboão, filho de Nebate, e a de Baza, filho de Aias, por causa da provocação com que me provocastes a ira, fazendo Israel pecar. Viu? Que foi por causa de Acabe que Israel pecou? Porque ele foi uma porta que abriu para Jezabel entrar e introduzir a idolatria ao Deus. E hoje, irmãos, nós não precisamos ter uma imagem, seja lá de qualquer santo dentro de casa, para dizer que nós somos idólatras. Hoje, qualquer coisa que você coloca na frente de Deus, isso se torna um Deus para você. Você está idolatrando aquilo. E tem mais, irmãos, a mensagem não é só isso. A mensagem é o Espírito Santo que levará a noiva para aquele dia. Então, se nós colocarmos qualquer coisa na frente desta mensagem, você está colocando na frente de Deus. Se aqueles horários de televisão, de novela, você está colocando na frente de Deus, procure tirar isso. Sei que tem irmãos na internet nos assistindo. Meu objetivo não é ser rígido, mas é falar a verdade. E a verdade é rígida, mas é o que traz efeito, é o que produz efeito. Nós vemos 400 profetas profetizando algo e não trouxe efeito. Mas nós vemos um homem que levou um soco na boca, falou uma verdade e aquilo trouxe efeito, porque se cumpriu. Ela trará efeito em nossas vidas. Alguém sabe onde eu parei? 20. Vamos lá. E também acerca de Jezabel, disse o Senhor: os cães comerão. Também acerca de Jezabel, disse o Senhor: os cães comerão Jezabel junto ao antemuro de Jezreel. Foi para Acabe, para Jezabel, para sua posteridade, para quem estava junto. Ninguém mandou ter uma aliança com o inimigo. Ninguém mandou deixar o inimigo vivo. Quem morrer de Acabe na cidade, os cães o comerão, e o que morrer no campo, as aves do céu o comerão.
Não houve ninguém como Acabe que se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Porque Jezabel, sua mulher, o instigava, influenciava, insistia. Vai, Acabe, vai, faz isso, faz aquilo. E por fazer isso, ele passou por cima da palavra de Deus. Agora vamos lá para o 22, aonde nós lemos aqui então. Passaram-se 3 anos, depois da profecia de Elias a Acabe. Passaram-se 3 anos. E Acabe continuava o mesmo homem ambicioso, o mesmo homem pecador, o mesmo homem. Parecia que aquilo não caía aqui. Mas lá, no livro de Deus estava o que Deus tinha falado. O que o profeta Elias tinha profetizado, estava tudo marcadinho no livro de Deus lá. Mas para Acabe parecia que não. Muito bem. 22, capítulo 22. Passaram-se 3 anos, sem haver guerra entre a Síria e Israel. No 3º ano, porém, Josafá, rei de Judá, desceu para avistar-se com o rei de Israel. Aqui o irmão Brana fala na mensagem o caminho de volta, e também em Micaías o profeta, o qual eu tenho a mensagem aqui. Tudo que eu estou falando é baseado nessa mensagem. Se você quiser ler, tem a mensagem A Face Pintada de Jezabel, Micaías o profeta, o qual é esse aqui. Nada do que eu estou falando é meu, é da Bíblia e a mensagem. Está tudo aqui, irmãos. E o irmão Brana disse: Josafá fez amizade com Acabe, amando o que Deus estava odiando. Foi lá, fez amizade, e ainda disse para Acabe, e a Bíblia diz assim, aquele que ama o mundo e as coisas do mundo, o amor do Pai não está nele. Lá estava Josafá, um coração bom, né? Vou ajudar meu irmão Acabe. E disse, então perguntou Josafá: irás tu comigo a peleja a Ramote de Gileade? Respondeu Josafá ao rei de Israel: serei como tu és. Os teus cavalos serão os meus cavalos, os teus servos serão os meus servos, o teu exército será o meu exército. Serei como tu, Acabe. Cuidado, irmãos, com o convite importuno, porque daqui a um pouco a gente está amando aquilo que não é para ser amado, amando, tentando abençoar aquilo que foi amaldiçoado. Daqui a um pouco a gente está olhando para alguma coisa, para algum pecado, vamos dizer alguma coisa, vocês pegam o que vocês quiserem, mas vou dizer alguma coisa, e está abençoando o que foi amaldiçoado. E a gente está dizendo: eu sou como você, eu vou aonde você for, o que você fizer eu faço. Está aí, vamos ver os resultados. Então, Josafá, como tinha um pequeno temor no seu coração, ele disse: mas consulte a palavra do Senhor antes, Acabe. Acabe, por certo, com 400 homens, todos instruídos. Não, eu tenho aqui, minha cidade, eu tenho uma escola universitária aí que eu eduquei tudo eles, tudo homens educados, eles sabem como chegar, combinam escritura com escritura, pego lá do Velho Testamento, no Novo Testamento, o que você quiser eles fazem. Eles trazem um sermão. Irmão Brana disse, certa vez um homem subiu no púlpito, e ele estava tão cegado pelo grau de doutorado que ele estava, que tudo o que ele falou, os pentecostais não entenderam nada. Irmão Brana disse, parecia que ele estava pregando para os grilos, porque só se escutava cri, cri. Irmão Brana disse, ele desceu tão humilhado daquele púlpito, que eu digo uma coisa, que se ele subisse da maneira que ele desceu,
ele desceria da maneira que ele subiu. E é isso que Deus quer. Deus quer homens que se humilhem na sua presença. Deus quer homens que se derramem, e não com um grau de doutorado, filosofia, seja lá o que for, fale bem ou que estude, como Mombrana disse, estude a mente do homem, a mente humana, e faça com que eles entrem no colapso do sentimento. Não, Deus quer homem como Paulo. Eu não venho a vós com palavras de sabedoria humana, mas eu venho em demonstração de poder e espírito. Homens que falem somente aquilo que está na palavra e nada mais. Então tá, fizeram o acordo, Josafá e Acabe. Eu estou sendo muito demorado, né, irmãos, mas eu vou por aqui. Fizeram o acordo, 400 homens, vai, o rei Acabe, vai, é tua Gileade, que aquilo levantou o grau do QI de Acabe lá em cima. Quem sabe ele olhou para Josafá e disse, olha aí, ó, não está vendo? Não está vendo? Está aí, homem do céu, 400 soldados, 400 profetas profetizando para mim, para nós ir, vamos. Mas aquilo não coube bem, irmãos. Irmãos, nós temos milhares, muito mais que 400 profetas. Muito mais. Nós temos milhares de religião dizendo, nós temos a verdade, nós temos isso, nós temos aquilo. Mas não tem mais um. Será que não tem mais um? Mas com tudo isso que estão falando, numa só voz estão gritando. E eu quero deixar um entre aspas aqui para vocês pensarem. Todos estão falando a mesma coisa, irmão. A mãe e as filhas estão falando a mesma coisa. Mas tem que haver um Micaías em algum lugar. Tem que haver uma testemunha de Jeová em algum lugar. Tem que haver um profeta que se criou no deserto em algum lugar. Tem que ter um homem, tem que ter uma mulher de Deus que não se criou em sistemas, mas que veio no filtro da palavra. E que vai e diga não para o mundo, diga não para as coisas do mundo. Tem que haver, e em Erechim há um pequeno grupo, mas ainda... Acabe, não tem mais um? Tem sim, tem um aí. Mas por que todas as religiões pregam paz e amor, e vocês aí condenam a coisa toda? Por que batismo em nome de Jesus, mulher não pode pregar? Mas olha aí, estão todos falando que pode. Lava-pé, nós nunca vimos isso. Ninguém faz isso, olha aí, ninguém faz. Dos 400 que estão falando, vai. Ninguém faz. Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2, Paulo disse, pregue a palavra. Vai lá, Timóteo. Eu te ensinei, pregue a palavra, a tempo e a fora de tempo, não importa onde e quando, mas vai e pregue, diga a verdade, instrua, demoestra, com amor, né? Com longanimidade, com paciência, vai e fale a verdade, Timóteo. Sabe por que eu estou te mandando fazer isso, Timóteo? Porque virá tempo, e é esse o tempo, em que não suportarão a sã doutrina, mas amontoarão para si mestres e doutores. Não é o que nós estamos vendo hoje, irmãos. Não é o que nós estamos vendo hoje. O povo todo está se unindo ao redor de um sistema e amontoando doutores, irmãos, não é pessoas leigas, um Ariel da vida que vem e gagueja para falar, mas doutores,
que sabem do que estão falando, que pode esmiuçar a mente, e amontoarão para si mestres e doutores, querendo, e terão comichão nos ouvidos, Paulo disse, coceiras nos ouvidos. Isso é a Bíblia, irmãos. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2, querendo escutar conforme as suas próprias concupiscências. O que quer dizer isso? Conforme os seus próprios desejos. Eita, eu odeio Micaías. Eu odeio Micaías porque ele prega na minha igreja e diz que a mulher não pode pregar. Eu odeio Micaías porque ele prega na minha igreja porque ele diz que a mulher não pode cortar o cabelo. Eu odeio Micaías porque ele diz que Jezabel não pode se pintar, que isso é idolatria. É por isso que eu odeio esse homem, ele nunca profetizou algo bom a meu respeito. Eu odeio Micaías porque ele disse que eu casei com uma estranha, uma maldita, e Jezabel era maldita. Eu odeio esse profeta porque ele não fala o que eu quero ouvir. A verdade é isso, irmão, muitas vezes a verdade é aquilo que não queremos ouvir, mas é o que precisamos ouvir. Olha, Josafá, eu odeio esse profeta. Quando eu coloquei ele aqui, diante dos meus profetas aqui, sabe o que ele perguntou? Vocês consultaram o Senhor? Mas 400 falando a mesma língua, e ele vem aqui e faz isso? Não fale assim, rei. Chama ele aí, vamos ouvir o que ele tem. Aí vem Micaías, persuadido, vem um profeta de Deus, um homem de Deus que não é persuadido por dinheiro, não é persuadido por fama, não é persuadido por mulher, mas ele vem com a palavra do Senhor Jesus Cristo. Ele vem e diz: o Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele vem e diz o que Pedro disse: Deus é o próprio intérprete. Essas escrituras não foram de particular interpretação, mas foram homens santos de Deus que foram inspirados pelo Espírito para escrever o que está escrito. Nunca saiu de uma escola, nunca saiu de uma denominação, nunca saiu de um PhD, de um LLD, de um doutorado em filosofia, mas saiu direto da boca de Deus, porque a Bíblia diz: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ali estava um homem que podia, o irmão Branda dizer, ali estava um homem careca, barbudo, franzino, mas onde um coração que pulsava somente Deus, aonde ele tinha um coração que cabia somente a palavra. Negou todas as oportunidades que teve diante de Zedequias, que talvez ofereceu oportunidades dizendo: venha e sejam de nós. Mas fale o que nós estamos falando. Irmão, não fale o que o mundo fala, não pensa o que o mundo pensa. Nós não pensamos desta maneira. Nós agimos como Deus, falamos como Deus, pensamos como Deus, porque Paulo disse aos Coríntios, ele disse: nós temos a mente de Cristo. Capítulo 3, nós temos a mente de Cristo, e se temos a mente de Cristo, pensamos como Cristo, agimos como Cristo. E encerrando então, Micaías chegou e disse: vai, porque eu vi Israel disperso como ovelha sem pastor. E sabe o que Acabe disse? Quer saber, depois que ele ter dado aquela bordoada, Zedequias ter dado aquela bordoada na boca de Micaías, Micaías saiu sangrando, sem os dentes da frente. Acabe disse: leve ele para a prisão, e quando eu voltar em paz, eu tratarei com ele. Eu penso que a Micaías estava tão certo com Deus, e meus irmãos, que ele olhou para trás, enquanto os soldados estavam carregando Micaías, e com a boca puro sangue, ele disse: se tu voltares em paz, Deus não falou comigo. Que convicção! Que convicção que Micaías tinha! Levaram Micaías, prenderam Micaías, e Acabe e Josafá foram. Acabe disse: vamos fazer o seguinte, Josafá, resumindo aqui, porque meu tempo já está
se esgotando, já passei do que eu pensei que ia. Eu vou me vestir de soldado e você continua com as vestes de rei. E lá vai Acabe. E sabe o que o rei dos sírios disse? Não quero que vocês lutem contra os grandes nem contra os pequenos. Eu quero que vocês apenas sigam e persigam o rei de Israel. A palavra de Deus tinha que se cumprir, irmão. De um jeito ou outro tinha que se cumprir. Elias tinha profetizado. Micaías não podia dizer outra coisa a não ser o que já havia. A sentença de Acabe estava escrita. Começaram a seguir a Josafá achando que era o rei. Então Josafá clamou, a Bíblia diz, Josafá clamou a Deus, e Deus o ajudou, e aqueles soldados que estavam perseguindo Josafá, viram que não era o rei de Israel, e Josafá foi sozinho, e eles pararam de perseguir, e eles voltaram, e a Bíblia diz que por acaso, que a Bíblia tem que se cumprir, irmão, por acaso um soldado asseou a flecha, e soltou. Vai saber que distância estava, mas a Bíblia tem que se cumprir, não importa como, mas ela foi lá e pegou na junta da armadura de Acabe e feriu Acabe. Acabe caiu na carruagem e já juntou a mão do carreteiro e disse: me tire fora do combate, estou gravemente ferido. O carreteiro deu uma meia volta e laço nos cavalos, vamos tirar o rei lá, vamos tirar o rei. O rei foi ferido, mas o orgulho dele, o orgulho de Acabe, tinha que crescer naquela hora, para a Bíblia se cumprir. Não me leve para casa, não, eu quero ficar aqui diante do exército dos sírios. E a Bíblia diz que Acabe ficou de pé sangrando, que o sangue descia pelas partes de baixo da carruagem e pingava no chão, e ele de pé com a flecha grudada no seu corpo, sangrando, e ao pôr do sol ele morreu, a Bíblia diz. Meu Deus. Aí veio o pregão, a Bíblia diz que veio o pregão dizendo: cada um vá para a sua casa em paz, e cada um tomou seu rumo de casa, e cada um foi Josafá, foi os sírios, e foi Acabe e o seu exército para casa. Chegando lá, Deus levanta um Jeú para limpar a cidade. Irmão Brando diz: Deus precisa de algum Jeú para limpar a cidade. Sim, Deus precisa levantar homens como Jeú para limpar a cidade. Jeú chegou lá e começou a limpar a cidade. Antes mesmo de passar o pano ou a água na carruagem, lá estavam os cães lambendo o sangue de Acabe. Estava lá a primeira profecia sendo cumprida de Elias. Micaías apenas confirmou. Lá veio o povo de Israel, disperso, sem nenhum líder. Aí Jeú passa com a carruagem debaixo do palácio de Jezabel, e a Bíblia diz que Jezabel se pintou os lábios, os olhos, as unhas, se enfeitou e saiu na sacada do palácio, e olhou para Jeú e disse: Inri teve paz? Deus precisa ter um Jeú aqui em Erechim. Jeú olhou para ela e disse: tem algum mordomo a meu favor e a favor do Senhor? 2 ou 3 mordomos olharam e confirmaram, e ele disse: mande que essa imundícia desça agora. E eles empurraram aquela mulher, e ela caiu, e caiu que o sangue foi exposto aos cavalos de carruagem, e ele passou por cima de Jezabel. E a Bíblia diz que ele passou por cima daquela mulher e foi jantar, foi comer, e esqueceu da mulher. Logo mais adiante, enquanto ele comia e jantava o seu jantar, ele lembrou da Jezabel, da maldita que ele chamou. Irmãos, mulheres, isso é a mensagem do Senhor Jesus Cristo, de um profeta chamado William Marion Branham, o nosso Micaías desta era. Ele disse através do profeta, o Senhor Jesus diz, que essas pinturas vieram do inferno.
Então cuida para pintar o seu rostinho lindo, as suas mãos lindas, irmãs. Não digo que aqui, mas alguém vai escutar essa mensagem. Se eu fosse dizer as palavras dos profetas, vocês sabem qual que ele disse? Quando você vê uma mulher pintada na rua, com os lábios pintados, com os olhos pintados, com as unhas pintadas, você pode dizer para ela: olá, senhora carne de cachorro. Ou é perigoso falar isso aí nesse tempo em que estamos vivendo, mas não deixa de ser a verdade. E se precisar levar um soco na boca, nós tomaremos o soco na boca, mas nós não deixaremos de falar a verdade. Deus precisa de homens que falem a verdade. E então Jeú lembrou da maldita, da Jezabel. Mais uma profecia que tinha que se cumprir, irmãos. Ele disse para os seus servos: quer saber? Vão lá e me juntem aquela maldita do chão, porque ela é filha de rei. Quando os servos chegaram lá, a Bíblia diz que encontraram apenas o cadáver, ou melhor, o crânio, as mãos e os pés. O resto os cachorros tinham devorado. Meus cachorros não quiseram comer onde ela tinha pintado. E o irmão Brana disse: olha, os cachorros nunca comeriam carne humana, mas para se cumprir a palavra do Deus vivo, ele fez cachorro comer carne humana. Não importa o que haja, irmãos, a Bíblia vai se cumprir de qualquer maneira. Você crendo ou não, ela vai ter que se cumprir. Deixa eu dizer mais isso e estaremos encerrando. Nós estamos no tempo do fim. Não queremos mais brincar com esta mensagem, irmãos. Ou nós somos essa mensagem, ou não somos nada. Deixe essa mensagem se fazer vida em você. E se porventura você tem agido como não deveria agir, aproveite a oportunidade e haja como se deve agir. Não faça como Acabe, não se misture com o mundo, como é que diz a palavra? Não vou dizer essa palavra, mas não se misture com o mundo, não ame o mundo e as coisas do mundo, porque quem faz isso, o amor do Pai não está nele. Mas ouça a voz do Micaías: não vá. Devo eu ir? O pai e a mãe vai dizer vai, o filho vai dizer vai, a igreja vai dizer vai, o pastor vai dizer vai, todo mundo vai dizer vai, mas vá consultar Jesus, vá consultar sua palavra. Será que eu devo ir nesse emprego? Se lá você tiver que envergonhar Jesus, e daí? Consulte a palavra. A palavra vai dizer: não vá, porque eu te vi disperso e sem pastor. Não vá. Se este emprego vai te distanciar do Senhor Jesus Cristo, há um Micaías dizendo: não vá. Há uma palavra dizendo: não vá. Escute a voz do mensageiro. Não é o Ariel que está falando, mas é o Micaías da hora, o profeta William Mário Brana. Aleluia! Glória a Deus. É difícil vir pregar uma mensagem como essa, irmãos. Mas se ninguém falar a verdade, quem falará? Temos que seguir o conselho de Paulo a Timóteo: pregue a palavra. Uma vez disseram para o irmão Brana e disseram, já estamos encerrando: irmão Brana, você tem liberdade para ir aonde quiser. Te pagamos passagem, te damos hotel, te damos comida, te damos roupa, te damos tudo o que você quiser, mas só tem uma coisinha, irmão Brana: não pregue sobre as mulheres, não pregue aquelas velhas coisas que você prega. O irmão Brana disse: então fique com o teu hotel, fique com o teu dinheiro, fique com o teu avião, fique com tudo que você me ofereceu, mas eu nunca deixarei de pregar o Evangelho, aquilo que é correto. Aleluia! Deus seja louvado por isso. Vamos nos pôr de pé, irmão. Glória a Deus.
E isso não serve só para os pregadores, irmãos, isso serve para todos nós que temos o nome do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Oh, eu te dou isso, eu te dou aquilo, mas não faça isso. Faz, irmão, fique sozinho, mas fique com a palavra. Nem que tenha que sair sangrando, nem que tenha que perder os dentes da boca, mas fale e viva a palavra. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Temos pedido de oração enquanto os irmãos vão solando. Quero deixar bem claro que essa inspiração me veio quinta-feira de madrugada, e eu orei a Deus e pedi: Senhor, é mesmo isso? E aquilo não saiu do meu coração, irmão. Eu tentei fugir disso, porque só quem sobe aqui para falar a verdade sabe que é difícil falar a verdade. Mas o irmão Branda disse: se eu não falasse isso é porque eu não amava vocês. Se eu não quisesse ver vocês lá no céu, eu diria: vai, pode ir. Mas é porque eu amo vocês. Irmão Brana fala isso. E nós, como pregadores, devemos sentir o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus: amar uns aos outros. Olha, irmão, nós não queremos pelejar um do lado do outro aqui, chegar lá e não ver o nosso companheiro. Nós queremos ver cada um que está sentado aqui, nós queremos ver lá do outro lado. Nós queremos ver todos, eu quero ver todos vocês. E chegar lá e dizer: ó, foi difícil? Foi. Levemos as pancadas? Levemos. Mas estamos aqui. Eu penso que quando Elias e Micaías se encontraram lá na glória, irmã Edith pede oração em seu favor. Irmão José Venils pede oração por seu filho Oséias. Oséias se acidentou ontem à noite aqui, né? E está no hospital, está na UTI. Estive ali hoje de tarde. Está totalmente sedado. Mas nós cremos na vitória. Cremos no milagre. E os médicos, a enfermeira-chefe disse para mim: não adianta, eles não te ouvem. Eles ouvem sim, irmãos. A alma ouve. A pessoa, o corpo pode estar sedado, mas ela ouve. Eu senti no coração de entrar ali, entrei. Foi difícil, fui 3 vezes, não consegui. Hoje, pela parte da tardinha, quando chegamos no culto de Cotegipe, é que eu consegui entrar ali. E eu orei por ele. Mas eu orei como aquela velha mãe de cor orou pelo seu filho. Eu não sei qual é o próximo passo, mas eu sei que tu estás nisto. Irmão Cláudio pede oração em favor do irmão Adrian, que estará de aniversário terça-feira. Irmã Vitória pede oração em seu favor. Oração em favor de Giovana de por Janete e Salete da Silva. Irmão Cleito pede oração por sua família. Irmã Letícia pede oração por seu pai. Senhor Jesus, aqui estão estes pedidos, Senhor. Ó Deus, Tu permaneces o Deus do ontem, do hoje e eternamente, Pai. E lá no passado o Senhor curou, libertou, salvou e abençoou o Teu povo, Senhor. E o Senhor pode fazer isso hoje, nesta hora, Pai. E a Ti encomendamos todos estes irmãos, estas pessoas que estão aqui neste caderno, Senhor. E juntamente com a Tua igreja, eu coloco eles na Tua presença agora, Senhor, e peço, Pai, abençoe eles, Senhor. Se for cura, se for libertação, abençoa o nosso irmão que estará de aniversário, dando saúde, graça e a virtude do Teu Espírito, Pai. Também oramos em especial ao irmão Oséias, que está ali naquela cama, Senhor. Ó Deus,
Tu és o Deus da providência, Pai. Tu podes providenciar o que a medicina não tem, o que os médicos não têm, mas Tu és aquele Deus que é o Deus do paradoxo. Ó Deus, e nós ainda cremos no Senhor, e temos a certeza de que o Senhor está em tudo isto, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós entregamos em Tuas mãos. Amém, Senhor Deus. Amém.